nós vamos meditar em Colossenses. A gente ainda está na introdução, mas o livro de Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, tem o propósito de exaltar Jesus Cristo, né? E é o nosso propósito também chegar a conhecer mais sobre Jesus nesse mês aí, enquanto meditamos em Colossenses. Colossenses 1, versículo 3 ao 12. O nosso tema hoje, conforme a carta, vivendo de modo digno do Evangelho. Vamos ler responsivamente? Colossenses 1, 3 a 12. Eu iniciarei e os irmãos respondem, por favor. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vocês idôneos para buscar a herança dos santos na luz. Amém. Deus, que o Senhor abençoe agora essa palavra, abra nossa mente, nosso coração, tira toda inquietação, distração e preocupação e fala conosco, que a palavra possa achar guarida na nossa mente, no nosso coração, produzir vida na nossa vida e nos fortalecer para mais uma semana. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Colossenses, mas o apóstolo Paulo nunca esteve em Colossos, na cidade de Colossos, né? Os comentaristas falam que Paulo não chegou aí na cidade e não plantou a igreja em Colossenses. No versículo 7, fala aí, segundo foste instruídos por Epáfras. Epáfras era amigo de Paulo, presbítero da igreja em Éfeso. Enquanto Paulo estava em Éfeso, Epáfras foi até a cidade de Colossos e plantou a igreja em Colossos, ok? E Epáfras trouxe muitas boas notícias da igreja em Colossenses para Paulo. E Paulo, animado com aquelas notícias, mesmo sem conhecer a igreja, Paulo resolve escrever essa carta, porque ele tinha uma preocupação muitíssimo importante, que eles pudessem viver do modo digno do Evangelho, que é Jesus Cristo. Então essa carta aqui, irmãos, os comentaristas falam que é uma das mais lindas cartas da Bíblia, porque ela gira em torno de Jesus. É interessante isso. E aí o nosso tema está aí, versículo 10, vamos ler juntos novamente? Versículo 10: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Irmãos, uma outra tradução na linguagem de hoje coloca assim: deste modo vocês poderão viver como o Senhor Jesus quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer
todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada dia mais. Esta é a razão de Paulo ter escrito essa carta. E este é o nosso tema de hoje: viver de modo digno do Evangelho. Essa palavra digno, se a gente olhar no dicionário, é uma palavra do original axios, que nós temos axiomático, axios. Aí a tradução pode ser digno, correto, agradável, adequado. A ideia é que os cristãos daquela igreja pudessem viver uma vida de forma adequada, correta e agradável a Deus. Por isso essa carta é tão querida e tão linda e tão sublime, porque trata do nosso dia a dia. Como viver nesse mundo caído, dominado pela carne, o mundo, o diabo, e mesmo estando nesse mundo, viver de modo digno do Evangelho de Jesus. E hoje eu queria compartilhar nesse texto como nós podemos conseguir isso. Irmãos, nós vivemos tempos difíceis. Nós vivemos tempos difíceis. Eu diria, não é fácil ser cristão. Se alguém falar que é fácil ser cristão, precisa me dar uns conselhos, porque eu olho e penso assim, cada dia está mais difícil. Não é fácil nos nossos dias, não era fácil nos dias do apóstolo Paulo. Naquela época tinha o Império Romano que dominava tudo. E aonde o Império Romano chegava, impunha as leis rigorosas de adoração ao imperador, culto ao imperador, e quem não adorasse perdia o emprego, perdia crédito, perdia a casa, perdia a família. As pessoas eram presas, jogadas na arena. Não era fácil naquele tempo, não é fácil no nosso tempo, mas a palavra de Deus tem a orientação certa para nós vivermos de modo digno do Evangelho, mesmo no mundo caído, perdido, manchado, dominado por Satanás. E é isso que eu queria compartilhar com os irmãos hoje. Então, primeira dica que o apóstolo Paulo dá para nós está aí no versículo 4, quando ele fala assim: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Fé em Cristo Jesus. Irmãos, Paulo já tinha ouvido falar da fé daqueles irmãos. Epáfras elogiava muito a igreja de Colossos. E Paulo ouviu, e Paulo acreditou, e Paulo gostou. E Paulo disse: olha, eu já ouvi da vossa fé, mas se vocês querem viver de modo digno do Evangelho, primeiro passo, vocês precisam desenvolver uma fé em Jesus Cristo. Uma fé em Jesus Cristo. Irmãos, isso aqui tem dois aspectos: teológico e prático. Tem a fé como doutrina teológica e a fé como a nossa prática do dia a dia. Então, fé no aspecto teológico é a pessoa crer na obra exclusiva e suficiente de Jesus Cristo, que Ele morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Quem nele crê tem a vida eterna, não passa pela morte, mas vai viver eternamente com Deus. Amém? Isso é teologia, é o conceito. Agora tem a fé de modo prático, você confiar em Jesus no cotidiano, ter um relacionamento com Jesus no dia a dia, através da Bíblia, através da oração, através da igreja que é o corpo de Cristo. É a fé no dia a dia, é a fé na hora que você é pisado ali no ônibus, e por causa da sua fé em Jesus, você não reage como você gostaria. É aquela fé que vai te ajudar no trabalho, é aquela fé que vai te ajudar numa viagem, é aquela fé que vai te ajudar na hora da cirurgia, é aquela fé que vai te ajudar a ter um relacionamento melhor na família. Então, a fé pode ser um conceito
E os efésios tinham esse conceito de fé muito bem formado, mas a fé não pode ser apenas um conceito. Ela tem que fazer parte da nossa vida. Ou seja, aquilo que nós cremos tem que ser aquilo que nós vivemos. Amém? Então é isso que Paulo está falando para eles, né? Resumindo, o que eu estou querendo dizer? Paulo fala assim, vocês precisam receber Jesus. E vocês precisam crer na obra de Jesus. E vocês precisam ter um relacionamento diário com Jesus. Fé em Cristo Jesus. Irmãos, nossos tempos, nós temos visto, e muitas pessoas têm colocado fé em muitas outras coisas que não é Jesus. Tem pessoas que colocam a fé no dinheiro. É ou não é? Às vezes na própria capacidade, né? Em falsas religiões. Mas a nossa fé tem que ser uma fé em Jesus. Passa aí, abre aí Romanos 3, versículo 24. Só um versículo para a gente fechar esse ponto. Olha como diz o apóstolo Paulo em Romanos. Romanos 3, versículo 24 e o 26. Romanos 3, versículo 24 e 26. Vamos ler numa só voz? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. A nossa fé tem que ser em Jesus, exclusivamente e suficientemente, e nada mais além de Jesus. E tem que ser uma fé viva no nosso dia a dia. Não pode ser uma fé teórica, que eu entendo, mas eu não pratico. Ok? Volta lá em Colossenses, vamos continuar. Primeira dica para você viver do modo digno do Evangelho: fé, mas uma fé viva em Jesus Cristo. Segunda dica, também no versículo 4, ele fala assim, olha, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e também ouvimos do amor que tendes para com todos os santos. Irmão, isso aqui é muito importante também. Amor sem acepção de pessoas. Fé exclusivamente em Jesus Cristo e nada mais além de Cristo vai mudar a sua vida. Amor sem acepção de pessoas. Irmãos, os cristãos jamais devem fazer acepção de pessoas. Os cristãos não podem nunca fazer bullying. Os cristãos não têm direito de racismo, preconceitos, jamais. Por quê? Porque Jesus nos aceitou, nos amou, nos acolheu de uma forma plena, incondicional. O hino que nós acabamos de cantar, eu venho como estou. A gente vem do jeito que a gente está, quebrado, bagunçado, cheio de pecado, e Jesus nos aceita de braços abertos. Jesus nunca coloca uma condição para nos receber. E assim como Jesus nos recebe, nos acolhe, sem nenhuma acepção de pessoas, nós como cristãos, que levamos o nome de Cristo colado em nós, temos que viver da mesma forma. Irmãos, um cristão que faz acepção de pessoas, ou bullying, ou preconceito, ou racismo, é um escândalo para o Evangelho. Por quê? Porque ele não entendeu a graça de Deus. Irmão, se Jesus fosse nos tratar segundo o nosso merecimento, quem de nós estaríamos aqui? Vou mudar a pergunta. Se Jesus fosse olhar os nossos pecados, quem de nós estaria aqui? Estão entendendo onde eu estou querendo chegar? E de fato, alguns entenderam isso de uma forma maravilhosa. No mundo inteiro, as pessoas que mais lutaram contra o racismo foram os cristãos. Wilberforce, na Inglaterra, primeira lei contra racismo e contra a escravidão no mundo,
Depois Martin Luther King, né, morreu pelo que ele creu. Conseguiu até colocar lei, mas os Estados Unidos é um caso sério, né? Mas ele deu a vida para acabar com o racismo nos Estados Unidos. E tem muitos outros exemplos, né? Por quê? Por causa do nome de Cristo, irmão. Jesus nos amou sem merecimento, totalmente, incondicionalmente, e esse amor de Deus derramado em nosso coração é a base do nosso amor uns pelos outros. Entende? Olha Tiago 2, versículo 1. Olha o que o apóstolo Tiago, irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala com o povo de Deus. Tiago 2, versículo 1. Quem abriu? Vamos ler juntos? Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. A carta de Tiago, ela fala sobre fé. E ele vai desenvolvendo, incentivando a gente uma vida de fé. Mas aí faz uma observação. A nossa fé em Jesus Cristo tem que abolir toda forma de acepção de pessoas. É inadmissível um cristão que tenha qualquer tipo de preconceito ou acepção de pessoas. Mas vamos caminhar? Fé em Jesus Cristo, amor sem acepção de pessoas, aí você está vivendo de modo digno do Evangelho. Tem mais um aí, olha, no versículo aí 5. Por causa da esperança que vos está preservada aonde? Nos céus. Esperança celestial. Esperança celestial. Irmãos, há um céu aguardando cada um de nós no final da caminhada terrena. Quando você pensar que é o fim, vai se abrir uma porta para você, e aí que vai começar a verdadeira vida, amém? Irmãos, isso é maravilhoso demais, né? C.S. Lewis que fala muito isso, né? Em Crônicas de Nárnia e outros livros dele, falando sobre tempo, sobre eternidade, né? No livro O Abismo também ele fala sobre isso. Irmãos, e depois que nós completarmos a caminhada e passarmos a porta, entrarmos na nossa morada celestial, cada dia será melhor do que o outro, incomparavelmente melhor. E aí o apóstolo falando com eles: olha, viver de modo digno é viver olhando para o céu. Não significa que nós vamos ser omissos aqui na terra, como eu citei Martin Luther King, citei Wilberforce, né, que lutaram contra a escravidão, contra o racismo. Mas nós temos que viver do modo digno do Evangelho, é viver com essa esperança celestial no coração. Irmãos, essa palavra aqui, olha, quando ele fala assim, ó, preservada, da esperança que você está preservada nos céus, é a palavra aqui, ó, apoqueimai, se você for olhar lá, tem a ver com um tesouro imenso, imensurável, um tesouro que está guardado no céu. Entende, irmãos? Faz sentido? O céu, além da vida eterna, tem um tesouro imensurável, incontável. O apóstolo Paulo diz que ele é inenarrável, esperando por você. Irmãos, isso é muito interessante, sabe por quê? Os cristãos naquela época, eles viviam debaixo de uma dura perseguição. Muita gente perdendo a casa. De fato, no ano 70, o Império Romano veio sobre toda a região da Judéia, né? Colossos está fora da Judéia, mas chegaram lá na região da Judéia e destruíram todas as casas, não deixou uma casa em pé. E o Império Romano praticava isso para todo lado. Aonde houvesse cristãos, o Império Romano vinha. Perseguição, destruição, morte, separação das famílias. Os cristãos naquela época não tinham motivo para ter esperança nenhuma.
Mas o apóstolo fala assim: olha, tem uma esperança maior, melhor, uma esperança preservada lá nos céus, um tesouro guardado para vocês. Irmãos, presta atenção nisso aqui, onde eu estou querendo chegar. Olha, primeiro, o céu compensa qualquer sofrimento e sacrifício aqui na terra. Amém? Irmãos, nós não estamos livres de sofrimento, de sacrifício, mas o céu compensa tudo. Por isso, irmãos, às vezes a gente quer pegar atalhos, a gente quer fugir do sofrimento, a gente quer sair fora do sofrimento, mas se você é cristão, quer viver do modo digno do Evangelho, tem que aprender a suportar o sofrimento por causa de Cristo. Muitas vezes a gente quer sair do emprego por causa do sofrimento. Às vezes a gente quer sair do casamento por causa do sofrimento. Às vezes nós queremos mudar de casa por causa do sofrimento. Irmãos, sempre vai haver sofrimento. Não é para você ficar triste não, porque tem um céu te aguardando e vai compensar isso tudo. Entendeu? O sofrimento faz parte da raça humana, por causa do pecado. Mas tem um céu. Um segundo que você estiver no céu, você não vai lembrar de sofrimento nenhum aqui na terra. E mais, um outro aspecto mais positivo do céu: o céu supera qualquer alegria aqui na terra. Você acha, já experimentou uma alegria verdadeira? Qual foi a maior alegria na sua vida? O dia da salvação? O dia do casamento? O dia que você conseguiu seu primeiro emprego? Qual foi a maior alegria da sua vida? A alegria do céu é muito maior, muito superior, incomparável, irmãos. Se você pegar todas as alegrias da sua vida, eu digo mais, pegar todas as alegrias de todos nós que estamos aqui no culto, juntar todas as nossas alegrias, somar todas as alegrias de toda a vida, somar tudo, um segundo no céu, a alegria maior. Por isso que Paulo fala, uma herança preservada para vocês lá no céu. Não vai ter luto, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter tristeza, o sofrimento acabou. Agora vamos habitar com Deus, morar com Deus, uma alegria permanente, irmãos. Eles não tinham motivos terrenos, humanos, para ter esperança, mas Paulo leva a mente deles: olha, humanamente falando, não tem, mas existe um céu aguardando vocês, que vale qualquer sacrifício e supera qualquer alegria desse mundo. Olha Hebreus 13:14, irmãos, por favor, abra aí, Hebreus 13:14. Os hebreus sofreram uma perseguição direta do Império Romano e muita gente morreu por causa da fé. Alguns foram cortados no meio, esquartejados, jogados na arena, perderam a casa, perderam o crédito, perderam o comércio, perderam os bens materiais, perderam a família, perderam a própria vida. Está em Hebreus 11, ok? Eu imagino que muitos de nós aqui conhecemos Hebreus 11. Agora chega em Hebreus 13, o apóstolo Paulo, depois de passar por isso, aí vai falar: nós não podemos desanimar. Por quê? Aí olha o versículo 14 de Hebreus 13, vamos ler juntos? Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Irmãos, este é o segredo desses homens de Deus da lista de Hebreus 11. Eles olhavam além, mais para frente, entende? Igual quando a gente está fazendo um curso difícil, faculdade, seminário, o segredo é você ficar pensando no dia da formatura. No dia que eu pegar meu diploma, vai compensar tudo. E aí você consegue chegar lá. Eu já fiz uns cursos meio complicados, Seminário, UFMG, mestrado. E eu aprendi isso. Se eu olhar para o dia da formatura, eu consigo chegar lá. No mestrado, nós começamos 40 alunos no mestrado.
formamos 9. Toda vez que eu tinha vontade de desanimar, e isso foi tipo assim, umas 1000 vezes, eu respirava fundo, assim, no dia que eu pegar o diploma, nunca mais eu entro numa sala de aula na minha vida. Mas depois, estudante não tem jeito não, né? Quem gosta, é um negócio diferente. Irmãos, nós não temos aqui uma cidade permanente, mas aguardamos uma que há de vir, uma morada celestial, eterna, onde o próprio Deus vai habitar conosco. É maravilhoso demais, irmãos. O grande problema nosso é que às vezes a gente quer trazer o céu para a terra. Nós queremos fazer a nossa casa virar um céu, mas não vai ser um céu. Nós queremos ter o melhor marido do mundo. Não vai acontecer. Nós queremos ter uma esposa perfeita. Não vai acontecer. Nós queremos ter um emprego perfeito. Não existe emprego perfeito. Ou você faz o que você gosta e ganha pouco, ou você faz uma coisa que dá muito dinheiro, mas você vai ralar e sofrer todo dia. Não tem jeito. É difícil ter um equilíbrio. Mas vamos dar mais um passo aqui. Viver de modo digno do Evangelho. Fé em Jesus Cristo, amor sem acepção de pessoas, esperança celestial, né? E mais aí no versículo 5, a parte B, versículo 6, frutificando e crescendo na palavra. Olha aí, versículo 5, versículo 6. Por causa da esperança que vos está preservado nos céus, vamos ler agora, quem está aberto aí? Da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal qual acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Viver do modo digno do Evangelho é frutificar, irmãos, é crescer na palavra, no conhecimento da palavra, na maturidade da palavra, né? Aqui, irmãos, aqui está o segredo de uma vida plena, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida cheia de alegria, uma vida de domínio próprio, uma vida que realmente vale a pena viver. Qual é? Apegada à palavra. Gastar tempo com a palavra, viver pensando na palavra, meditar na palavra. O resultado normal, natural, se a gente olhar o livro de Atos, é o crescimento. Em Atos tem um refrão, e a palavra crescia. Por que a palavra crescia? Porque as pessoas cresciam na palavra, entende, irmão? Quando nós crescemos na palavra, então a igreja cresce, o evangelho cresce. Começou com 12 pessoas, um era do diabo, depois foi para 120, 3.000, 5.000, uma multidão, e agora nós somos 1.400.000.000 na última estatística que saiu. 1.400.000.000 de cristãos no mundo inteiro, irmãos. Irmãos, a igreja vai crescer quando cada um de nós tiver a consciência de crescer na palavra. O que cresce é a palavra. É a palavra que frutifica 100 por 1. Eu deixo um para casa, um desafio, ou um passatempo para você. Depois você lê o livro de Atos e repara lá. Tem um refrão lá assim, e a palavra crescia. E a palavra se multiplicava. E aí os números da igreja crescendo. Qual que é a ideia do apóstolo? Quando nós crescemos na palavra, a palavra cresce em nós, multiplica, né? E a igreja cresce. O povo de Deus cresce. Uma coisa está intrinsecamente ligada com a outra. O nosso crescimento espiritual, a nossa maturidade espiritual, o crescimento na palavra, o crescimento da igreja, não dá para ter uma coisa sem a outra. Não dá para ter uma coisa sem a outra. Igreja que cresce sem estar firmada na palavra, não é crescimento.
Pode ser enchimento, inchaço, entretenimento, né? Não sei. Teria que saber qual especificamente. Mas não é um crescimento verdadeiro. Vamos, passa umas páginas aí, ó. 1 Tessalonicenses 2,13. Só para você ver, Tessalonicenses foi uma igreja maravilhosa. E aí Paulo fala aqui o segredo deles, olha. Vamos ler juntos? 1 Tessalonicenses 2,13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual por efeito está operando eficazmente em vós os que credes. A palavra de Deus chegou ali e prosperou de tal maneira que o Evangelho cresceu. E o último ponto aqui, irmãos, para viver de modo digno do Evangelho, transbordar de conhecimento, sabedoria e entendimento espiritual. Aí versículo 9 aí, ó, Colossenses 1:9. Aí fala assim, ó: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir o quê? Que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Este é o último ponto aqui. Vivendo de modo digno do Evangelho, fé em Jesus Cristo, amor sem acepção de pessoas, esperança celestial, frutificando e crescendo na palavra, transbordar de conhecimento, sabedoria e entendimento espiritual. Irmãos, precisamos orar por isso. Conhecimento, sabedoria e entendimento espiritual. O apóstolo Paulo elogia eles, fala várias coisas, aí Paulo fala assim: estou orando por vocês. Estou orando para que vocês tenham conhecimento, sabedoria, entendimento espiritual. O que é isso, irmãos? O que significa isso? Se você for pesquisar, procurar no dicionário, nos comentários, conhecimento é o aprendizado que nós recebemos dos nossos professores, nos livros, na escola dominical, no estudo bíblico, no seminário. Isso é conhecimento, ok? Então é o conhecimento técnico que você recebe dos professores. Aí fala aqui também sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria é a aplicação do conhecimento obtido no dia a dia. Então, você recebe um ensinamento do seu professor, conhecimento técnico. Sabedoria é você saber usar esse conhecimento no dia a dia da vida. Já viu quando a gente está na escola, né? No colégio, no ginásio, a gente fala assim: o que eu vou usar isso na minha vida? Eu nunca vou usar isso na minha vida. A sabedoria é a gente aprender a usar o conhecimento que nós recebemos. E o outro que fala aqui, ó, entendimento espiritual. Aí já é espiritual, é você saber discernir espiritualmente o que é certo e o que é errado. Então Paulo estava orando para quê? Eles precisam ter mais conhecimento, porque eles tinham sido evangelizados por Epáfras, né, de uma forma muito rápida. A igreja nasceu, aí Paulo orava: eles precisam buscar mais conhecimento, e orava mais. Eles precisam ter sabedoria para usar o conhecimento adquirido, e orava mais. Eles precisam ter entendimento espiritual, que eles saibam discernir espiritualmente o que é certo e o que é errado. Irmãos, a gente resume isso aqui, ó, num tema assim, ó: maturidade espiritual. É a soma dessas três coisas. E o resultado, quando acontece essas três coisas, é um transbordamento na vida do cristão. É maravilhoso, irmãos. Olha, o último texto aí, Atos 17, fala de um grupo de cristãos que aconteceu. Abre aí, olha, Atos 17, versículo 11.
Aconteceu isso na história da igreja. É difícil você buscar conhecimento, ter sabedoria, ter entendimento espiritual. É difícil, é muito difícil. Mas aconteceu. E a minha oração é que aconteça de novo. Paulo estava orando por Colossos, eu estou orando pela nossa igreja para acontecer a mesma coisa, né? Atos 17, versículo 11, fala assim, olha, ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Conhecimento, sabedoria, entendimento espiritual, conversão, crescimento do Evangelho. Viver de modo digno do Evangelho, irmãos. E aí a gente pode concluir, volta lá em Colossenses, para a gente concluir, fazendo um resumo. Quando a gente vive de modo digno do Evangelho, a Trindade é glorificada. Olha para você ver, versículo 10 fala assim: a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Está falando de Jesus Cristo. Quando nós vivemos de modo digno do Evangelho, Jesus é glorificado. É andar como Jesus andou, é viver como Jesus viveu. Significa ter ações, reações que são agradáveis a Jesus. Além de Jesus, o Espírito Santo está nesse processo. Olha o versículo 11: sendo fortalecidos com todo poder. Onde é que nós ouvimos muito essa outra palavrinha? Poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Jesus é glorificado, o Espírito Santo é glorificado, né? Irmãos, humanamente falando, é impossível a gente cumprir o que Paulo estava falando, mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós tem um poder, uma capacitação do alto para nós. Bem, eu, Ronaldo, pastor Ronaldo, se depender de mim, eu nunca vou conseguir viver do modo digno do Evangelho. Mas se eu buscar o Espírito Santo, for cheio do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a capacitação do alto, aí há uma grande probabilidade que eu consiga viver de modo digno do Evangelho. Entenderam? Então Jesus é glorificado no versículo 10, o Espírito Santo entra nesse processo no versículo 11, e o último aí, o versículo 12, e aí nós damos graças a Deus Pai, o Filho, o Espírito e Pai, a Trindade toda é glorificada. O que significa damos graças a Deus Pai? Nós vamos ter um coração cheio de gratidão. Gratidão. Por quê? A salvação é dom de Deus, a capacitação vem do Espírito Santo. Quando você consegue viver do modo digno do Evangelho, o seu coração vai encher de gratidão, que você vai reconhecer. Igual Paulo, eu fiz, mas não eu, a graça de Deus comigo. Entenderam? A Trindade está envolvida nesse processo. A Trindade é glorificada. E o seu coração vai ser cheio de gratidão. Você recebeu a salvação de graça, você recebeu a capacitação do Espírito, e agora você conseguiu, mas não por sua própria capacidade, mas pela capacidade que vem do Espírito Santo. Então, viver do modo digno do Evangelho é você viver glorificando a Trindade. Amém? Essa é a nossa oração para hoje, né? Que você receba Jesus, viva com Jesus, seja capacitado pelo poder do Espírito Santo e muitos venham ser alcançados pelo testemunho de vivermos de um modo digno do Evangelho. Amém? Vamos orar?